E o tema de hoje não é tanto em relação a livros, e sim em relação à criação de conteúdo e o porquê que eu vim parar no YouTube. E porque também você poderia começar também no YouTube, mesmo que ninguém te assista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Hannah e sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu já crio conteúdo literário há bastante tempo, né, uns 10 anos, e eu comecei pelo blog, que existe até hoje, inclusive o link dele está na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer todos os meus conteúdos nas redes sociais e no blog, é só clicar nos links que estão aqui na descrição. Vou adorar ter a visita de vocês por lá também. Mas tive vontade de criar um canal no YouTube desde que eu comecei a criar conteúdo na internet. E mesmo com o blog e tal, ele estava ativo e com muitas visitas, muitos comentários que tem até hoje. Mas eu queria, de fato, ter um canal no YouTube. Só que esse sonho, ele sempre foi protelado por muito, muito tempo. E só esse ano, depois de 10 anos já na internet, é que eu vim criar coragem para criar conteúdo aqui. E, sinceramente, mesmo com poucos inscritos, mesmo ainda com pouco retorno, mas ainda assim eu não me arrependo de ter vindo para cá e ainda aconselho qualquer pessoa a criar um canal aqui também. Eu acho que um dos grandes motivos da minha demora em ter vindo para cá foi porque eu achava que para você criar um canal no YouTube você precisava ter um estúdio muito bem elaborado, você precisava ter um equipamento todo de última geração, uma câmera profissional da última moda e tal. E depois eu vi que não era bem assim. Conforme eu fui começando a criar conteúdo na internet para outras redes também, eu percebi que tudo que eu precisava era, na verdade, coragem e um celular que conseguisse gravar um vídeo. Só isso. Com o tempo, eu estou conseguindo os meus equipamentos, né? Conforme eu vou criando conteúdo, vou fazendo algumas publicidades, então eu consigo ter alguns equipamentos, como eu estou conseguindo aos poucos aqui. Já consegui minha primeira softbox, já consegui um telefone um pouco melhor, e que inclusive tem me ajudado bastante nas redes sociais, e por que não vir para cá também fazendo uns vídeos mais longos. Com o tempo eu percebi que de fato eu não precisava ter equipamentos assim, porque eu comecei a perceber que tem uma frase que até começou a circular na internet por aí, que é primeiro você começa, depois você melhora. E hoje eu vejo que é exatamente isso. Então eu acabei não precisando daqueles equipamentos todos. Claro, ainda tenho o sonho de ter a minha câmera profissional? Tem. Mas eu percebi que eu não precisava dela para poder começar a gravar os vídeos. Quem sabe algum dia eu consiga fazer até vídeos um pouco melhores por aqui? Consiga melhorar aqui o meu cenário? Consiga. Mas é aquilo, primeiro você começa e depois você vai melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E com o tempo você também vai criando coragem, você vai criando desenvoltura diante da câmera, o que já é muito importante já desde o começo. Mas agora vamos falar sobre os motivos pelos quais eu comecei a criar conteúdo aqui e por que você também poderia começar a criar conteúdos aqui no YouTube. Acho que o principal motivo é que, por mais que seja difícil, inclusive com muitas pessoas com as quais eu falei quando eu estava começando, muitas me falaram a mesma coisa. E criar vídeo no YouTube dá muito trabalho, porque ele é mais longo, tem que fazer edição de vídeo e tal. De fato, é mais longo, é mais oneroso nesse sentido, porque você precisa ter de fato um tempo disponível para você gravar os seus vídeos mais longos, para você editar os seus vídeos mais longos. Eu comecei com a ajuda do meu namorado, depois eu aprendi como era que fazia a edição dos vídeos, então eu que agora coloco a mão na massa sozinha, gravando, editando e postando aqui também no canal. Mas, apesar de ser mais oneroso nesse sentido, eu acho muito mais simples e o meu retorno ele acaba sendo muito mais válido. Isso porque as redes sociais, a cada atualização que tem do algoritmo, a gente precisa se adaptar muito rápido. E a gente nem sequer conseguiu se adaptar àquela atualização para ainda começar a criar conteúdo naquele formato que é o que está em alta, já vem outro que está em alta e aquele outro que você estava fazendo já não está mais valendo. É tudo muito rápido, é tudo muito imediatista. Os conteúdos por lá você faz, você às vezes tem um trabalho muito grande para fazer e não tem aquele retorno logo que você
posta, porque você às vezes não consegue aquela quantidade de curtidas, de cliques, de engajamento, e você simplesmente vê todo o seu trabalho indo embora, porque depois de um tempo aquele conteúdo nas redes sociais ele morre na enxurrada de tantos outros que estão criando conteúdo às vezes do mesmo jeito que você. E aqui já é um pouco diferente, porque ele funciona comigo do mesmo jeito que ele funciona no blog. O algoritmo do blog é um algoritmo mais lento, ele é para aquele tipo de pessoas que gostam de ter uma leitura mais aprofundada, são conteúdos que eu posso falar, né, desabafar mesmo por escrito e tal, e são conteúdos que de fato eles ficam lá com uma imensa biblioteca. Então, tem conteúdos até hoje que performam muito bem e que foram escritos em 2015, logo assim que o blog começou. E a mesma coisa eu percebo isso no YouTube, porque o YouTube também é uma biblioteca, só que de mais que seja um tanto mais trabalhoso você criar conteúdos para cá, por conta dessa questão de edição de vídeos que pode dar mais trabalho e assusta muita gente, na verdade eu acho que é muito mais prático, porque aqui eu faço o quê? Só 2 vídeos por semana, então eu tenho o trabalho de editar 2 vídeos, e ele eu sei que vai ficar aqui, porque o meu conteúdo não vai morrer, sabe? Então, por mais que alguém só vai acessar esse vídeo aqui, sei lá, daqui a 10 anos, ele ainda vai valer, ele ainda vai ser assistido, ainda vai contabilizar uma visualização. Então, isso me deixa com aquela sensação de, nossa, que legal, as pessoas ainda vão me encontrar mesmo depois de tanto tempo. Uma coisa que eu não consigo nas redes sociais. Não é que lá ninguém me assista, as pessoas assistem sim. Só que a sensação que a gente tem é que parece que as coisas passam muito rápido. Os posts, às vezes, a gente tem tanta dedicação para fazer, faz tão bonitinho e tal, e no fim das contas, depois ele se perde naquele mar de postagens e você nem sabe mais onde é que ele tá. Isso se reflete no outro motivo, que é a questão da criação de conteúdo aqui ser bem mais leve. Como eu falei no meu blog, eu publico 3 vezes por semana e aqui no YouTube 2 vezes. São apenas 2 vezes. E assim, toda a liberdade de no resto da semana poder editar esses vídeos com mais calma, poder ficar mais tranquilo em relação a ver como é que ele vai performando, a ver como que esse melhorar cada vez mais aqui o canal, a pensar em outras coisas e relaxar minha cabeça também fazendo outras coisas, né? Um filme, tendo um tempo com as pessoas que eu gosto, sendo que nas redes sociais as coisas são muito imediatistas, então você tem que estar sempre criando conteúdo, até porque quem não é visto não é lembrado. Então lá te força você ficar sempre, porque quanto mais tempo você ficar na rede, melhor. Então, às vezes você tem que fazer conteúdo dependendo da estratégia, às vezes 2, 3 vezes no dia, o que pode ser muito mais oneroso. Por mais que o conteúdo seja mais rápido, né? Porque às vezes o vídeo é de 15 segundos, mas ainda assim te cansa mais, porque você tem que pensar às vezes em 3 vídeos por dia. Aqui são só 2 por semana. Então é muito mais fácil para você fazer o roteiro de 2 vídeos por semana no YouTube do que você ter que fazer, às vezes, de 3 vídeos por dia lá nas redes sociais, sabe? Então aqui a carga é muito mais leve, o que já conta muitos pontos também. Outra coisa que me chamou muita atenção quando eu vim para cá e eu comecei a me sentir mais tranquila é que aqui eu tenho a total liberdade de poder falar as coisas no tempo que eu acho que eu devo falar. Então aqui eu consigo fazer vídeos de 10, 15, 20 minutos e eu sei que ele vai performar, as pessoas vão continuar assistindo ao longo do tempo. Porque o público que é daqui do YouTube é um público que é exatamente de pessoas que gostam de conteúdos mais aprofundados, que gostam de conteúdos mais longos, que gostam de conteúdos mais densos, que é a mesma coisa que eu encontro no blog. E aqui eu percebo isso e me sinto em paz, porque lá nas redes sociais é uma coisa que a gente já não consegue mais. Os conteúdos mais aprofundados agora deram lugar a conteúdos que são mais rasos, são mais superficiais, são mais rápidos. Às vezes as pessoas nem sequer leem as legendas direito do post, mesmo tendo espaço para isso. Então, aqui não, eu me sinto mais tranquila para poder falar realmente o que eu penso sobre determinado assunto, para falar o que realmente eu penso e que eu acho que deve ser dito sobre um determinado livro. Então, aqui realmente é o meu local em que eu tenho mais liberdade para isso. E eu sei que o tempo aqui não vai ser problema algum, porque o vídeo é exatamente para ser longo.
E por último, mas não menos importante, eu acho que o principal motivo de você criar conteúdo aqui no YouTube é paz de espírito. Exatamente porque, como você cria menos conteúdo para cá, é mais fácil você fazer as coisas com mais qualidade do que quantidade. Então, você consegue fazer as coisas com mais calma, você consegue fazer as coisas com mais organização, e isso te traz muita paz de espírito. Saber que você consegue fazer as coisas com mais qualidade, com mais profundidade, isso já te traz muita paz de espírito e você tem mais liberdade para desabafar, tem mais liberdade para falar diante de uma câmera e pode também te ajudar a também falar diante de um público, a falar com outras pessoas, vai te dar mais desenvoltura, porque isso é uma coisa que muitas pessoas têm medo, né? Falar diante da câmera. E você fazer isso por mais tempo, né? Por 10, 15 minutos, que é o tempo que normalmente tem um vídeo aqui no YouTube, eu acho que vai te dar também mais desenvoltura, vai te dar mais segurança na hora de você falar de certos assuntos diante de um público, por exemplo. Até porque aqui eu tô falando sozinha, né? Tô eu e o meu celular aqui na minha frente. Mas eu tô imaginando as outras pessoas me assistindo. Então, isso já me dá um certo medo, e que é, inclusive, o que me travava antes. E hoje, como eu venci esse medo, agora eu consigo falar com mais desenvoltura. E isso também pode ajudar você, se for o seu problema, o mesmo que o meu. E esse foi o vídeo de hoje. Ele acabou sendo mais um bate-papo, mas eu achava que precisava falar isso também com vocês, porque é uma coisa que eu tô vendo muito por aqui pelo YouTube também, e eu achava que eu também deveria falar sobre isso, até mesmo como uma pessoa que tá começando agora e que tá confirmando tudo isso que eu tô vendo nos outros vídeos, porque realmente criar conteúdo aqui me trouxe muita paz, me trouxe muito conforto, e eu gostei bastante daqui da plataforma, e eu acho que se você também está com esse medo, achando que você precisa ter um equipamento super, hiper elaborado, se você tem medo também diante da câmera e tal, acha que não vai dar certo o seu canal, eu acho que talvez esse vídeo possa te ajudar a você criar coragem e tirar o seu sonho do papel também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora me conta aqui nos comentários, será que você também tem medo de criar um conteúdo aqui no YouTube? Você também está começando assim como eu? Você já está aqui há mais tempo? Me conta aqui nos comentários. Vamos trocar figurinhas, vamos trocar opiniões e quem sabe até a gente se ajude. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!